Olá, pessoal. Agradeço a vocês por participarem de mais um podcast aqui com as nossas apreensões filosóficas. E hoje falando de um tema polêmico. Não é um tema fácil de discutir, mas ao mesmo tempo necessário, porque isso se aplica tanto ao Brasil quanto aos Estados Unidos e na Europa. Na verdade, ao mundo. Apesar de alguns dizerem que o Brasil não é basicamente uma civilização ocidental propriamente dita, mas consideremos, né, essa influência ocidental, civilizatória, que discute esses assuntos e virou moda hoje em dia você ser crítico do Ocidente. Aí você fala, mas você já vem com essa conversa de novo, coitadinho do Ocidente, você tá achando que a civilização do ocidental é perfeita? Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que sim, a teoria crítica impõe uma visão de mundo que implica em você atacar constantemente a tua própria civilização, que constitui os seus ideais, inclusive de direito consuetudinário. O tema, portanto, proposto será o conceito de racismo estrutural. Será que realmente existe um racismo estrutural no Brasil? Isso já foi amplamente discutido nos Estados Unidos, inclusive tem uma matéria aqui de um autor americano falando desse tema, daqui a pouco eu vou ler para vocês. E o que choca é que esse ideal foi, digamos, importado dos Estados Unidos e adaptado para o contexto brasileiro por alguns autores que coincidentemente são de esquerda, né? Porque será? Obviamente que eles são pautados num ideal da teoria crítica, numa dialética, digamos, negativa, né? Se a gente se voltar àquela terminologia do Theodor Adorno. E eles veem nisso uma abrangência onde o racismo está instalado nas pequenas coisas. Relembrando um pouco de Michel Foucault, a relação de micropoderes. Então, se há uma relação autoritária, tomando autoritário como algo muito ruim e pejorativo, logo essas relações podem ser relações de opressão. E se há relações de opressão, então nós temos um grande problema. E esse problema se refere ao fato de que tanto os negros, quanto as mulheres, quanto os homossexuais são vítimas, estou falando aqui de uma abrangência da teoria crítica de grupos minoritários, de grupos heterotópicos, digamos assim, que não fazem parte, segundo Foucault, da utopia da sociedade. Reclamam de uma certa estrutura que lhes oprime. Inicialmente, isso parece muito atrativo, quando você não entende, por exemplo, o conceito de metonímia. Porque depois que você entende, aí você começa a pensar, mas peraí, né? Se tudo é racismo, nada é racismo. Se tudo é patriarcado, nada é patriarcado. Quer dizer, se todo homem é estuprador, então nós temos um problema aí. Se todas as pessoas são, enfim, homofóbicas, como é que elas podem ser homofóbicas e, ao mesmo tempo, não existir gênero? O gênero será apenas uma criação cultural. Se não há homem e mulher, como é que ao mesmo tempo o homem é um estuprador em potencial? Quer dizer, esses grupos que fazem parte de um bloco homogêneo de revolução cultural, representam, ou representados, digamos assim, por vários think tanks, por vários ideólogos, pensadores, acadêmicos, não concordam entre si porque me parece que não há o interesse de existir uma lógica no discurso. O interesse é apenas de você plantar polarizações na sociedade. E um tema que fica claro para mim, quando você fala do conceito de racismo estrutural, é a psicologização da sociedade. A sociedade é culpada. Quer dizer, sem tratar o indivíduo em questão, porque a sociedade é composta por pessoas. E pessoas são individualidades, idiosincráticas, pessoalidades, que respondem por si mesmas. Quer dizer, você não responde pela sociedade, você responde por você. E o assustador é que, recentemente, o TSE, sim, o Tribunal Superior Eleitoral, acredite se quiser, lançou uma cartilha de recomendações, ainda não tem um caráter de jurisprudência, tá? Por enquanto você não vai ser preso se usar determinadas palavras que eles julgam ser racistas, mas eles estão recomendando inicialmente, como uma técnica de pé na porta, porque a recomendação é absurda, para você aceitar uma porcentagem da recomendação, que você não vai aceitar tudo, porque é tão absurdo. Eles estão dizendo, por exemplo, que a palavra esclarecer é racista. Assim, chegou a esse nível, pessoal. E essa cartilha, ao que parece, ela tem uma orientação educadora. Não é um aspecto legislativo, certo? Mas tudo começa com a recomendação, para depois, do ponto de vista de George Orwell, na sua novilíngua, ir pela revolução linguística, mudando o pensamento das pessoas. Porque, veja bem, se você muda o vocabulário, você vai tocar
não só na escrita, não só na fala, mas também no pensamento. Pensamento, fala e escrita. Se você toca nessas coisas, você percebe que o poder de manipulação ganha um status quase pavloviano. Porque veja bem, o ser humano, quando ele vai responder a estímulos, cada um responde de modo distinto, de modo diferente. O ser humano não é igual o macaco ou o rato de laboratório. Não sei se você percebeu essa pequena diferença. Se você não percebeu, eu recomendo você estudar um pouquinho da filosofia aristotélica. É diferente, é diferente. Porém, quando você começa a mexer na linguagem, pautada numa revolução que chega a tocar os meandros do pensamento humano, ora, é evidente que pela desculpa das opressões que existem na sociedade, que de fato existem, você acaba controlando mais as pessoas. E isso é praxe daquilo que nós chamamos, portanto, de ativismo judicial, que é a marca latente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Barroso, Lewandowski. A maioria deles, eu salvo aí 2 ou 3, não sei o certo, a maioria deles estão comprometidos com essa ideia de ativismo cultural, ativismo judicial. Judicial, mas claro que vai também tocar a cultura, porque se tudo é uma questão de elemento cultural, então há um peso aí em que o ativismo tem a maior liberdade para interpretar determinadas leis da Constituição de 1988 à luz do seu progressismo, à luz do seu viés, ou visão de mundo, cosmogonia, etc. E é isso que eles fazem, certo? Não é novidade aqui, por exemplo, no meu espaço do Spotify, ser um crítico do STF. Eu não estou comprando, veja bem, eu não estou comprando aquela ideia de desobediência civil do bolsonarismo. Você colocar caminhões impedindo as rodovias de circularem, você pedir intervenção militar, não é isso que eu estou admitindo aqui de modo algum. Então eu sempre digo, o pessoal da direita se descolem desse radicalismo irrefletido, seja do bolsonarismo ou de qualquer outro grupo que se diga de direita. Se descolem do extremismo irrefletido. Essas coisas só atrapalham. Na verdade, representam um inimigo interno, se você quer se colocar aí como um pensador ou um agente da direita. Tá? A gente precisa refletir todas essas questões com cuidado. Então, voltando-me aqui às matérias que eu separei para falar desse assunto, já deixando claro que o maior problema desse conceito de racismo estrutural está pautado na sua avaliação metonímica, confundindo o todo com a parte e também a parte com o todo. Eu vou ler a matéria e vocês vão ver que a coisa não está só no campo da abstração, mas é muito real. Essa aqui é uma matéria da Revista Oeste, escrita pelo Christian Costa, cujo título é o seguinte: o TSE quer banir palavras e expressões racistas, entre aspas. E a corte, pasmem, criou até um canal de denúncia contra uso dos termos. Aí ele vai falar o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, lançou uma cartilha que recomenda banir do vocabulário brasileiro 40 palavras ou expressões preconceituosas e racistas. Eu nem vou citar todas as palavras aqui porque eu não pretendo seguir essa cartilha, ok? A gente tem que ter bom senso, evidentemente, com alguns tipos de expressões. Há necessidade de ter bom senso. Toda palavra dita tem que ser adequada ao seu contexto, ao seu ambiente e a quem você está falando. Então, óbvio, eu não falo qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu não sou louco. Isso aí, inclusive, é uma recomendação do livro de Provérbios. Né? Você tem que falar as coisas na hora certa, no momento certo, com cuidado. Não estou dizendo e recomendando que você seja politicamente correto como eles estão fazendo aqui e fique pisando em ovos. Né? Se você tiver um ambiente descontraído, fique despreocupado, certo? A não ser que você esteja diante de uma pessoa que não entenda os contextos, as localidades, as espacialidades e as temporalidades. Aí talvez você deva ser um pouquinho mais prudente. Mas, olha só, no documento o TSE lista esclarecer. Olha as palavras que eles estão dizendo que são racistas. Hein? Esclarecer, escravo. Escravo, óbvio. Né? Meia tigela, nada a ver. E feito nas coxas. Ali também vai citar algumas como nega maluca, que aí a gente já considera, é bom evitar, mas... Feito nas coxas, o que isso tem a ver com racismo? E aí ele diz: divulgado em 30 de outubro durante o encontro Democracia e Consciência, o manual apresenta mais hipóteses que fatos concretos. Fatos concretos é basicamente a mesma coisa, né? Fatos, enfim, para justificar a censura aos termos escolhidos pela Corte. Produzido pela Comissão de Igualdade Racial do TSE, então o TSE tem uma Comissão de Igualdade Racial.
criada, inclusive em abril deste ano, então foi criada recentemente. O conteúdo é dúbio e bastante impreciso. Eu me remeto aqui à minha preocupação com os conceitos, porque não estou dizendo que eu sou grande coisa, mas, poxa, eu pelo menos estudei filosofia. 4 anos. Na verdade, eu sempre estudei filosofia, não sou só 4 anos de faculdade. Eu estou estudando todo dia isso. A gente se preocupa com os conceitos. Até quando admitamos de algum modo que o conceito representa, do ponto de vista linguístico, a coisa. Você tem sempre uma relação, segundo Peirce, entre o conceito e o referente. Ou seja, isso inclusive é um tema bem interessante, porque em Peirce é mais específico entre a relação do signo interpretante e o aspecto objetivo, certo? Ou você poderia tomar isso como o signo, o significado e o referente, que é o mundo real. Então, essa relação é muito importante. Quando você vai falar de um determinado assunto ou um problema social, que a gente está falando aqui, de relações de caráter político, como Aristóteles dizia, o homem é um animal político, e você está se referindo ao objeto ou à coisa que você vê com seus sentidos e ao signo, ora, essa relação implica significado, tá? De um lado você tem o mundo que você capta, da relação sujeito-objeto. E aí você tem o signo. Só que também do signo existe o significado. Só que se o significado ficar restrito apenas ao signo e o signo ao significado, você perde o referencial que é o mundo objetivo. E esse é o problema de uma mentalidade basicamente ou meramente retórica, metonímica. Porque ela fica presa sempre circulando entre signo e significado, significado e signo, e ela não consegue voltar para... Porque há um ciclo onde o objeto determina o signo e o signo o significado. Só que o significado tem que fazer um retorno ao referente, e o referente é o objeto. Isso, de certo modo, aparece no Peirce, na semiótica dele. Não que eu concorde com todas as ideias desse autor, existem alguns pontos ali que eu discordo. Quem citava isso também, apesar das pessoas não gostarem dele, é o saudoso Carvalho. Ele também falava muito sobre essa recomendação de você não se voltar para uma mentalidade metonímica, mas se preocupar com a relação do signo, significado e referente. Porque se você abandona o referente, que é o mundo concreto, e você fica preso apenas no signo e no significado, você está no campo de abstrações imaginativas. E, cara, se isso não é um problema, eu não sei mais o que é. É um grande problema. Bom, o articulista continua dizendo aqui, ó. Para o TSA, a palavra esclarecer é racista, a partir do instante em que transmite a ideia de que a compreensão de algo só pode ocorrer sob as bênçãos da claridade, da branquitude, mantendo no campo da dúvida e do desconhecimento as coisas negras. Cara, isso aqui é uma coisa tão absurda. Olha a estupidez de você comparar claridade com branquitude, no sentido de cor de pele. Quer dizer, você está comparando o pigmento da pele com a ideia de iluminação ou esclarecimento de uma ideia. Se isso não é estúpido, eu não sei mais o que é. Porque quando você faz esse tipo de comparação, do mesmo modo, você está comparando também a pele negra com aquilo que não tem luz, que no caso seriam trevas. E não sou eu ou a sociedade brasileira que está fazendo essa comparação. É essa militância estúpida que confunde o real racismo que existe na sociedade com esse racismo imaginado, porque eles estão literalmente, baseado na teoria crítica, procurando pelo em ovo, procurando chifre onde ele não existe, que é na cabeça do burro. Desculpa, mas é uma coisa óbvia isso. Aí ele vai dizer aqui, ó, o significado original de esclarecer é a oposição à ausência de luz. Uma coisa tão óbvia que não precisava nem ser descrito aqui. Que gera dificuldade para enxergar. Ao defender a exclusão da palavra mulata também, a palavra mulata não é mais aceita, inclusive quando eu trabalhava para o IBGE, eles informaram isso, use pardo, porque mulato é uma palavra preconceituosa. Mas mulato não significa exatamente pardo, e pardo não significa mulato, não são sinônimos, de certo modo? Bom, mas o TSE afirmou que ainda que a expressão mulato não possua uma origem notadamente racista, como defendem alguns, os usos e sentidos que lhe foram empregados acabam por impregná-la deste sentido. Pois é. Então, isso é uma interpretação subjetiva, ou no máximo intersubjetiva, de um grupo específico. Ou uma mentalidade, ou assim, um grupo que está comprometido com uma militância, que lá nos Estados Unidos é chamado, já falei isso várias vezes aqui, vou repetir de novo, é uma militância da cultura woke, que é a cultura do despertar,
que começa justamente com essas questões de caráter racista que existem nos Estados Unidos de fato. Não tanto quanto no passado recente, mas ainda você percebe alguns elementos racistas na sociedade americana. Isso foi, repito, implantado também aqui no Brasil. Porque no Brasil, não estou dizendo que no Brasil não exista racismo, existe. Mas se tudo é racismo, pessoal, nada é racismo. Se você enxerga racismo até debaixo da tua cama, debaixo do sofá, dentro do armário, da geladeira, então desculpa, nada é racismo. E aí, ele vai dizer, se a expressão mulata não tem um elemento racista, mas só é uma coisa que está impregnada com um certo momento histórico de determinada nação, você condenar a palavra não faz o menor sentido. Porque a definição tradicional da palavra mulata é justamente essa, mulher mestiça, no caso mulata, né, com A, mulher mestiça das etnias branca e negra. E aí ele vai citar uma que me chocou bastante, que a que me chocou mais é a palavra denegrir e a palavra esclarecer. Essas duas é um absurdo, sim, inominável. Mas ele vai citar aqui, no caso de meia tigela, a expressão meia tigela, o TSE apresentou 3 possíveis explicações contraditórias para a origem da palavra. Embora não haja consenso acerca das origens, a possibilidade de serem compreendidas como memória da escravidão é justificada, ou justificativa, suficiente para que as expressões sejam substituídas por outras. Também a expressão mercado negro, outro absurdo sem precedentes. Um conceito que você encontra, por exemplo, em economia, agora deve ser censurado do ponto de vista político, segundo o TSE. O emprego, aí ele vai dizer assim, né, o emprego do adjetivo negro na expressão mercado negro, tem o objetivo de sublinhar o caráter, segundo o TSE, o caráter ilícito daquela realidade. O negro nessa construção é associado ao tráfico de crianças, drogas e armas, ao comércio de produtos contrabandeados. Cara, que coisa estúpida. Qual é a relação de mercado negro, seu conceito está sendo referido justamente à ideia de mercado, que não tem nada a ver com a cor de pele. Bom, aí ele vai mencionar aqui uma crítica da professora Cíntia Chagas. Vai dizer assim, no Instagram, a professora de língua portuguesa, Chagas, criticou o caso. Querem denegrir a língua portuguesa, provocou. Imbuídos de etimologias falsas, de etimologias de meia tigela. Os inquisidores da linguagem infringem, em branca nuvem, conceitos de dicionários, usos consagrados e tradições, criando um mercado negro vocabular. Obviamente ela está sendo irônica, porque ela está usando as palavras proibidas, entre aspas, para criticar esse intento de fazer revolução em via da linguagem. É uma guerra híbrida usando a linguagem. Aí a matéria diz o seguinte. Adiante ela interpela, dizendo: o que mais terá de ser feito para que esclareçamos a verdade aos incautos, aos ingênuos, aos desavisados? O medo de virar ovelha negra, mais uma expressão condenável, faz com que estes aceitem explicações vexaminosas, sem um pestanejo sequer, observou a Cíntia. E o que me deixa pasmo são profissionais da língua portuguesa, professores, acadêmicos, escritores, que dão anuência tanto a essas expressões neutras, pautada na esfera crítica da teoria de gênero, quanto agora na cartilha antirracista, em vista de modificar as estruturas sociais, já que eles consideram que o problema é estrutural e não propriamente de um crime provocado por um indivíduo. Ora, se um indivíduo cometeu o crime de racismo, ele tem que ser punido. Mas punir a sociedade inteira, sem considerar até a presunção de inocência, é um problema deveras social também. E quem está provocando isso é quem está aderindo a uma ideia sem fundamento. O fundamento do racismo... Bom, o racismo existe? Existe. Mas isso é um problema estrutural? Bom, é você que está dizendo isso. Aí continua-se na entrevista. Cíntia criticou a cartilha antirracista. Não porque ela seja contra o antirracismo. Muito pelo contrário. Ela é a favor do antirracismo. Eu sou a favor do antirracismo. Porque o racismo é um crime. Ponto. Agora, as palavras que estão sendo condenadas aqui, pelo menos boa parte delas, tá? Não são de modo algum racistas. São apenas visões subjetivas pautadas num grupo ideológico. Então, um grupo ideológico quer definir o que a nação inteira deve falar. Pelo amor de Deus, o pessoal já não lê livro aqui no Brasil, né?
já tem dificuldade de ampliar o seu arsenal linguístico. E agora vocês querem condenar até palavras que são utilizadas corriqueiramente. Isso é a tentativa, então, de emburrecer mais ainda a sociedade, desculpa. Bom, então só repetindo, a Cíntia criticou a cartilha antirracista de palavras de esquerda e ela explicou. Entendo que essa cartilha surgiu no meio de militantes que têm anseio político. É, óbvio, basicamente é essa ala progressista. Da cultura do capitalismo stakeholder. Já citei isso aqui num vídeo que fiz recentemente lá no canal, já citei várias vezes também, outros. Bom, muitas palavras proibidas, nessa espécie de documento, entre aspas, que para mim é uma vergonha, né? Chamar isso aqui de documento, de uma obra séria, não tem nada de sério nessa obra, isso aqui é só uma cartilha ideológica. Nessa espécie de documentos, diz ela, nem sequer deveriam estar lá, como denegrir, cuja origem do latim é denegrare, que significa manchar. Aliás, lembrem daquele acontecimento na CNN, onde um repórter cortou a fala de um dos seus jornalistas dizendo você usou a palavra denegrir, a gente sabe que não pode mais usar isso. Quer dizer, é uma censura velada que vai se tornar, com o tempo, se isso continuar desse modo, algo quase que criminoso. Né? Tudo bem, repito, isso ainda não é crime, de modo algum, você usar essas palavras, mas essas recomendações têm a intenção de fechar o cerco. Começa com recomendação e depois a gente vai estar num tipo de mundo artificializado por quem quer dirigir até mesmo a linguagem da população. Isso é muito sério, cara, muito sério. Quando é que eu tive intenção de ser racista usando a palavra denegrir ou a palavra esclarecer? Nunca, mas nunca nem passou pela cabeça de ninguém que usando a palavra denegrir ou esclarecer, eles quereriam ser, enfim, racistas. Isso é um absurdo, cara. Um absurdo. Bom, e a matéria finaliza assim, ó. O TSE anuncia canal de denúncias contra expressões racistas. Na cartilha, a Corte informou um e-mail específico para denúncias contra expressões racistas que ampliam o manual. Então, os caras querem ampliar o manual. Começa lá, internamente. Depois isso vai ser repassado, na verdade já é repassado com certeza, nas escolas, nos ensinos médios da vida. E até mesmo em cursos superiores. E sem perceber, você vai ficando restrito, perdendo a sua liberdade até de pensar, até de falar. Apesar do pessoal zoar muito o Monark, a preocupação dele em relação à livre expressão me parece justificável diante dos atuais acontecimentos aqui no Brasil. Essas eleições contra o Bolsonaro, porque a grande realidade é que o radicalismo bolsonarista alimenta um lado radical da esquerda e o lado radical da direita, da esquerda, melhor dizendo, alimenta também o bolsonarismo e fica nesse sequestro do debate público onde a reflexão é perdida. E aí você fica de um lado o Supremo Tribunal Federal, do outro lado a galerinha do WhatsApp. Né? Claro que eu me preocupo com as fake news que existem por aí no WhatsApp, por exemplo, ou nos vídeos de extremistas que não se preocupam em refletir o problema dentro da sua concreção. De novo, eu estou dizendo, vamos voltar sim para o referente, para o mundo real, e parar de ficar preso nessas generalizações bobas, infantis até. Quer dizer, o nível do debate público é baixo porque quem está no alto escalão da elite brasileira são pessoas também de um nível baixo de reflexão. Porque não é possível que você ache que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam uma referência intelectual. E, na verdade, eles só estão seguindo o cabresto de diretrizes que estão sendo implantadas lá fora, nos Estados Unidos e na Europa. Essa é a infeliz realidade. Na cartilha, a Corte informou um e-mail específico para denúncias contra expressões racistas que ampliem o manual. Se você conhece outros vocábulos ou expressões racistas, inventa da tua cabeça e os caras vão avaliar, né? Tá dizendo aqui que eles vão ver a sugestão e avaliar. A comissão irá verificar isso e em caso de deferimento, ela será incluída em nova edição da obra. Então vão ter novas edições aí. Esse é o absurdo que a gente está vendo num TSE que demonstrou desde sempre claramente sua preferência por um dos candidatos. Quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral, com essa atitude, demonstra que ele tinha sim, deveria ser um órgão isento, mas ele tinha sim preferência por um candidato. Agora, eu não estou dizendo que as urnas foram fraudadas, eu não tenho ideia de como atestar uma coisa dessa sem ter provas, né? Você pode falar o que você quiser, mas vai ter que provar também. Eu não estou dizendo que as urnas foram fraudadas, mas o que eu estou dizendo é, esse pessoal do Supremo Tribunal Federal, eles têm um lado. Me admira, por exemplo, o Barroso, que ficou indignado até contra a suspeição do Sérgio Moro,
Lembrem a época que ele foi contra isso? Pelo menos em palavras, eu não sei em intenção. Aí me parece que também tem muito teatro ali envolvido, né? Naquela discussão, por exemplo, entre Barroso e Lewandowski. Porque, no fundo, o que o Barroso sente, o que ele quer é aquela história, né? Perdeu o mané. Essa é a expressão que ele utilizou para falar dos radicais do outro lado agora, né? Os radicais da direita. Isso me preocupa, porque, na verdade, vamos lá, né? Ele diz que não existe ativismo judicial no Brasil. Numa entrevista ao Roda Viva, ele diz isso. Não existe essa coisa de ativismo judicial. Mas depois toda a fala dele é pautada justamente nos ideais do próprio ativismo judicial. Ou naquilo que nós entendemos como os valores de caráter puramente progressistas num sentido irrefletido. Porque a questão não é somente você se colocar como conservador ou como progressista. Mas é de você refletir a coisa no mundo real. Isso esses caras não estão fazendo. Para admitir uma censura da palavra esclarecer, desculpa, você está se isentando completamente da realidade dinâmica da sociedade brasileira a favor de uma ideologia. Você não é um pensador nem aqui, nem na China, nem em qualquer outro lugar, pelo amor de Deus. Mas vamos ler a outra reportagem aqui para esclarecer melhor essas questões. O nome do título é Racismo Estrutural, como combater a teoria radical, ou racial, melhor, racial crítica. Escrita por Christopher Ruffel. Vai dizer o seguinte, ó. A teoria racial crítica está rapidamente se tornando a nova ortodoxia institucional da América. E não é à toa que essa mimese tenha se instalado no Brasil. Porque lá fora isso está acontecendo. Me parece que o debate público nos Estados Unidos... Me parece não, é certeza que o debate público nos Estados Unidos está muito mais amadurecido do que no Brasil. Muita coisa que aconteceu décadas atrás nos Estados Unidos está acontecendo agora aqui no Brasil. Então a gente tem que ler livros pautados nesse debate lá fora para entender o que está acontecendo aqui. Tá? Aí ele fala assim, no entanto, a maioria dos americanos nunca ouviu falar desse conceito, tá, de teoria racial crítica. E daqueles que já ouviram, muitos não entendem direito. Isso precisa mudar. Precisamos saber o que ela significa para então saber como combater essa psicologização da sociedade que eles estão fazendo. Para explicar a teoria racial crítica, vale a pena começar com uma breve história do marxismo. Originalmente, a esquerda marxista construiu seu programa político com base na teoria do conflito de classes. Isso é velho, vocês já sabem. O agente da história seria, de certo modo, o operário. É um problema isso, porque o operário não foi o autor do Manifesto Comunista. Porque o Marx não era operário, ele era um intelectual. Subsidiado por Engels, que era um cara que tinha posses, né? Era uma pessoa bem abastada. E aí ele vai dizer assim, ó, Karl Marx acreditava que a principal característica das sociedades industriais era o desequilíbrio de poder entre capitalistas e trabalhadores, aquela velha história da luta de classes, e na não admissão da estratificação social. Tudo bem, você não tem que admitir nenhum tipo de imobilismo social. Eu jamais admitiria o imobilismo social para pessoas de pele preta. Jamais. Em vez de falar negro ou preto, algumas pessoas podem até estranhar isso. Por que você não fala negro? Bom, é porque, repito, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística diz que o conceito correto é preto, não é negro. De novo, é um pisar em ovos. Mas, se eles estão falando, ok, não tem problema. E aí eles vão falar assim, ó, a solução para esse desequilíbrio, segundo ele, no caso Marx, era a revolução, ou a consciência de classe. Os trabalhadores ganhariam consciência de sua situação, tomariam os meios de produção, derrubariam uma classe capitalista, que é a burguesia, que vai ganhando cada vez mais poder, e vai se reduzindo, conforme ela vai reduzindo, vai aumentando o número de proletariados, e eles vão fazer a revolução. E aí daria início a uma nova sociedade socialista. E no leninismo existe uma etapa entre socialismo até o comunismo. Né? Na verdade, só na teoria, nunca existiu. Durante o século XX, vários regimes passaram por revoluções ao estilo marxista. E cada uma delas terminou em desastre. Os governos socialistas na União Soviética, China, Camboja, Cuba e outros lugares registraram uma contagem de corpos de quase 100 milhões de pessoas. Aliás, eu tenho que fazer um adendo aqui, gente, que me chamou muita atenção e me deixou indignado. Alguns professores de história, geografia, filosofia, elogiando, sabe quem? Mao Tse-tung. Pois é. Cara, as pessoas ainda estão discutindo se Mao Tse-tung era uma boa pessoa ou não. O cara que mais massacrou a sua população pela fome. É terrível isso, cara. Agora, não é só a China e a União Soviética que é praxe desse tipo de discussão. Camboja, Cuba, Coreia do Norte. Nossa, países destruídos por essa visão marxista é o que não faltam. Claro,
cada tipo adaptado ao seu próprio contexto, né? O comunismo chinês não é o mesmo que o comunismo russo, porém, partem de uma mesma premissa. E aí ele diz assim, eles são lembrados por gulags, julgamentos, execuções e fome em massa. Na prática, as ideias de Marx desencadearam as brutalidades mais sombrias do homem. Em meados da década de 1960, os intelectuais marxistas do Ocidente começaram a reconhecer essas falhas. Eles recuaram diante das revelações das atrocidades soviéticas. Isso aqui é a nova esquerda, tá? E perceberam que as revoluções dos trabalhadores nunca ocorreriam na Europa Ocidental ou nos Estados Unidos, que tinham grandes classes médias e padrões de vida em rápida ascensão. Os americanos, em particular, nunca desenvolveram um senso de consciência de classe ou divisão de classes. A maioria deles acreditava no sonho americano, a ideia de que poderiam transcender suas origens por meio da educação, do trabalho árduo e da boa cidadania. Aliás, para quem quer entender o que é o sonho americano, assista o filme Em Busca da Felicidade, com Will Smith. Esse filme, assim, é a clara expressão da mentalidade americana antes dela ser contaminada, envenenada por essas diretrizes da teoria crítica, vide a nova esquerda, que inclui tanto a escola de Frankfurt de primeira geração, quanto outros variados autores radicais. Envenenaram os Estados Unidos. Aí ele continua dizendo, mas em vez de abandonarem seu projeto político, os intelectuais marxistas do Ocidente simplesmente adaptaram a sua teoria revolucionária à agitação social e racial dos anos 1960, abandonando a dialética econômica de Marx, até porque eles foram grandemente assim, pelo menos eu estou falando aqui no sentido do contexto da nova esquerda, tá? Ali na década de 60, 70. Eles eram grandemente críticos do stalinismo, e do comunismo da União Soviética. Mas apesar disso ainda mantinham a sua visão extremamente radical e, mais do que isso, narcisista. Né? O narcisismo, inclusive, era um elemento muito importante para o Herbert Marcuse, diga-se de passagem. E é isso que a maioria dos aderentes à cultura woke, ao feminismo e ao LGBTQIA+, não sei o quê, praticam. São grupos narcisistas, quando se referem apenas ao aspecto demagógico e não ao problema real da sociedade. Então é isso. Abandonaram seu projeto, em vez de abandonar esse projeto político, os intelectuais marxistas do Ocidente simplesmente adaptaram sua teoria revolucionária à agitação social e racial dos anos 60. Abandonando a dialética econômica de Marx, de capitalistas e trabalhadores, substituíram a classe por raça. E criaram uma coalizão revolucionária baseada em critérios raciais e étnicos. O Herbert Marcuse nega isso. Tem várias entrevistas dele que você vê ele falando que não substituiu a classe operária pela classe estudantil ou pelo lumpen proletariado. O lumpen proletariado era desprezado por Karl Marx, né? Diga-se de passagem. Mas hoje parece representar um grupo que auxilia, pelo menos, a fazer polarização social. O Herbert Marcuse meio que recusa isso, mas ao mesmo tempo incentiva. Esse é o problema. Bom, felizmente os primeiros proponentes dessa coalizão revolucionária nos Estados Unidos perderam, na década de 1960, para o movimento pelos direitos civis, que buscava, em vez disso, o cumprimento da promessa americana de liberdade e igualdade perante a lei. E aí é uma diferença clara naquilo que o Martin Luther King desejava e o que esses radicais da esquerda queriam. Porque um lado queria envenenar a sociedade, o outro lado queria justiça. Tá? Uma coisa é a força moral do Martin Luther King, outra coisa é o envenenamento social provocado por demagogos. Eu não sei se você consegue perceber essa pequena diferença, mas que na verdade é uma diferença infinita de um espírito que tem boa vontade para um que quer causar só confusão. Uma coisa é o espírito da força moral, outra coisa é o espírito de porco, né? Façam essa diferença, por favor. Bom, mas ele falando aqui, para movimentos pelos direitos civis que buscava, em vez disso, o cumprimento da promessa americana de liberdade e igualdade perante a lei. Os americanos preferiram a ideia de melhorar seu país em vez de derrubá-lo. E a visão de Martin Luther King Jr., a busca do presidente Lyndon Johnson pela grande sociedade e a restauração da lei e da ordem prometida pelo presidente Richard Nixon em sua campanha de 1968 definiram o consenso político americano pós-1960. Mas a esquerda radical provou ser resiliente e duradoura. E é aí que entra a teoria racial crítica. Então, por favor, pessoal, quando vocês verem um crime de racismo, denunciem. Racismo é crime. E quando a gente olha para a história dos Estados Unidos e vê o combate que o Martin... Eu tenho um podcast só sobre a biografia, pelo menos um resumo, né, da biografia, claro, é um resumo óbvio, da história de Martin Luther King, e onde você percebe o quanto aquele país era perdido, pelo menos em alguns setores da sociedade de alguns estados, né?
perdidos nesse preconceito. Então é lógico que quando a coisa é crível, você tem que denunciar. Você tem que se revoltar no sentido bom do termo. Agora, não se entregue à demagogia de grupos que só querem fazer polarização da sociedade em via deles mesmos conseguirem alavancar o seu próprio poder, o seu próprio interesse e cartilha, pautados numa ideia sem fundamento. Bom, mas aí ele está dizendo, aqui começou a ideia de teoria racial crítica, né? A teoria racial crítica é uma disciplina acadêmica, tá? Formulada na década de 1990 e construída sobre a estrutura intelectual do marxismo baseado na identidade. Então é isso aqui, esse é o contexto histórico que explica o porquê que o TSE aqui no Brasil, em pleno 2022, fez uma cartilha condenando palavras usadas corriqueiramente na sociedade. Tem uma explicação histórica, óbvio. E aí ele diz, relegada por muitos anos a universidades e periódicos acadêmicos obscuros, ela se tornou cada vez mais a ideologia padrão em nossas instituições públicas na última década. Esse aqui é o contexto americano. Aqui no Brasil tem um tal de, como é que é o nome dele? É Silvio Almeida, se não me engano, que escreveu um livro sobre racismo estrutural e ganhou muita fama nesses círculos progressistas que são completamente refletidos. Aparentam ser pessoas de fama até intelectual, pensadores, jornalistas. Mas no fundo, cara, quando você vai avaliar a coisa, você vai perceber que todos eles estão caindo na velha falácia metonímica. Uma visão de mundo russoniana. Aliás, a gente tem que ver antes de Marx aqui o próprio Rousseau, né? A citação de Rousseau faz todo sentido à luz de uma culpa totalizadora que implique certa universalização. Porque o bom selvagem, sendo corrompido pela sociedade e as estruturas que a compõem, é aquela vítima que não sabe por que é vítima. É a famosa vítima do sistema, é a famosa vítima da sociedade, é a famosa vítima do capitalismo, é a famosa vítima do racismo estrutural, é a famosa vítima do patriarcado, é a famosa vítima, sei lá, do machismo, e por aí vai, não tem fim. Porque tudo de acordo estará com determinada narrativa. Só que fica a pergunta, quem age em última instância? São as instituições ou os homens que a compõem? A meu ver, é sempre o indivíduo que age, em última instância. Então, pessoal, a ideia de ser oprimido por uma força invisível, espontânea, porém ininteligível, como que tendo intencionalidade, mas ao mesmo tempo não tendo inteligência, ora, é um absurdo. O grande satã dessas narrativas das religiões laicas, das religiões políticas, a grande verdade é que eles são bois mudos, fantasmas que sequer sabem assombrar. Essa que é a grande realidade. Bom, aí ele continua dizendo aqui o articulista. A teoria, foi injetada em agências governamentais, é a técnica do permeation. Você vai injetar isso em instituições. Então a teoria foi injetada em agências governamentais, redes públicas de ensino, principalmente o ensino, como fala o Pascal Bernardin. Programas de treinamento de professores e departamentos corporativos de recursos humanos, na forma de treinamentos em diversidade, módulos de recursos humanos, estruturas de políticas públicas e currículos escolares. Seus apoiadores usam uma série de eufemismos para descrever a teoria racial crítica, incluindo equidade, justiça social, diversidade, inclusão e ensino culturalmente responsível, ou responsivo. Os teóricos críticos da raça, mestres da construção da linguagem, é um elemento que precisa ser muito pensado e discutido. Infelizmente a direita aqui no Brasil, ela não se preocupa em discutir os termos que estão em foco na boca dos seus adversários. Você precisa conhecer melhor as ideias dos seus adversários. Não vou nem dizer inimigos, né, como se a gente fosse inimigos eternos, né, esquerda e direita. Não, pelo amor de Deus, pessoas são pessoas, vamos, né, ser um pouquinho mais humano aí. Mas o seu adversário político, você tem que conhecer as ideias dele para poder discutir esse assunto, sempre de uma forma a voltar ao mundo concreto, ao mundo real. Independente se você é de esquerda ou de direita, voltemos ao mundo real. Os teóricos críticos da raça, mestres de construção da linguagem, percebem que o neomarxismo seria difícil de vender. Eles perceberam isso. A equidade, entre aspas, por outro lado, não soa ameaçadora e é facilmente confundida com o princípio americano de igualdade. Agora, é aquilo, o problema desse pessoal é desejar uma igualdade de resultados. Isso não existe no mundo real. Uma igualdade de resultados implica em que deva existir um agente central impondo que o resultado seja aquele que eles desejam. Mas isto é arbitrário e é ditatorial. Quer dizer, em nome da justiça social, vocês querem uma ditadura?
e a minimização completa da liberdade. O problema é que esses caras também mudam os conceitos, né, à luz daquilo que eles desejam mudar também na sociedade. Por isso que é uma revolução linguística antes de tudo. Mas a distinção é vasta e importante. Na verdade, os teóricos raciais críticos rejeitam explicitamente a igualdade, o princípio proclamado na Declaração de Independência, definido na Guerra Civil e codificado em lei com a 14ª e 15ª emendas de 1964 e 65. Para eles, a igualdade representa mera não discriminação e fornece camuflagem para a supremacia branca, o patriarcado e a opressão. Aí, olha só, cara, isso é bem complexo. Nos Estados Unidos, um grupo radical está fomentando o outro. Eles também estão sequestrando o debate público nesse país, certo? Então você tem a alt-right de um lado, que se declaram supremacistas brancos, pelo menos parte dela, não sei se todo mundo que se diz direita alternativa seja racista, mas boa parte lá isso aí é indiscutível. De fato, sim, são racistas, e muitos deles fazem chacota até de Martin Luther King. Isso é terrível, porque se por um lado você tem uma esquerda que está fomentando ideias tão esdrúxulas como essas de condenar palavras, fazer revolução linguística e psicologizar a sociedade, por outro lado você tem a alt-right da vida, uma extrema direita, que assumem justamente esses adjetivos. Somos supremacistas, somos melhores, somos isso, somos aquilo. E esses caras dominam, os grupos mais radicais, mais extremos, acabam dominando o debate público e impedindo que a real reflexão das coisas, dentro do referente que é o real, ok, se manifeste. Cara, isso é muito sério, porque as pessoas não estão preocupadas em voltar às coisas mesmas, como diria o Edmund Husserl. Voltemos, claro que ele está falando no sentido mais filosófico e metafísico, né? Porque ele está falando, voltemos ao ser, ou à substância do ser. Mas, nossa, aqui não. Aqui, quando você está falando dessas relações políticas, elas são infantis, imaturas, mas elas ganham o contorno do debate público com uma maquiagem intelectual que não existe. Assim, a beleza da intelectualidade não está presente, mas a maquiagem que aparenta isso está. É terrível, cara. Bom, aí ele vai dizer que, em contraste com a igualdade e a equidade, conforme definida e promovida pelos teóricos críticos da raça, é pouco mais do que um marxismo reformulado. Eu não sei se é marxismo, tá? A minha opinião é sobre o capitalismo das partes interessadas, que é o stakeholder. Eu já deflagrei isso em vários vídeos aqui no canal, YouTube e também podcast. Eu acho que a coisa tem um elemento muito mais parecido com uma espécie de fabianismo social, Fabian Society, para quem não conhece, tem um podcast aqui no meu canal sobre isso, do que propriamente o marxismo. Então, me parece que é um liberalismo social, ou um social liberalismo, e não um marxismo. Mas o marxismo acaba contribuindo pela teoria crítica a esse tipo de intenção de manipular a sociedade, né? Porque a engenharia social não está no sentido de educar. Se fosse só educar os povos, ok, a educação é importante mesmo, óbvio. Mas não é só educar, é também manipular, e aí está o problema. Então, em contraste com a igualdade e a equidade, conforme definida e promovida pelos teóricos críticos da raça, é pouco mais do que um marxismo reformulado, segundo ele, né, está falando. Em nome da equidade, a professora de direito da UCLA e teórica crítica da raça, Cheryl, propôs suspender os direitos de propriedade privada. Olha só, ela está propondo. Tudo está vamos recomendar, né? Igual o TSE. Só que ela foi mais longe. Ela está dizendo, vamos propor aqui a suspensão dos direitos de propriedade privada. Aí já é marxismo mesmo, né? Pô. Aí ela fala, confiscar terras e riquezas e redistribuí-las segundo linhas raciais. É isso que ela está propondo, segundo linhas raciais, não sociais. Não é uma relação de rico e pobre, que já ainda seria controverso, mas, né? Aqui não, é em linhas raciais, igual as cotas. Elas não são cotas sociais, elas são cotas raciais. Pautado numa ideia de dívida histórica. Ou seja, você é culpado pelos crimes dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, etc, etc, etc. Nem a Bíblia atesta uma coisa dessa, né? Aí ela fala assim, o artigo fala assim, o guru racial crítico Ibram Kendi, que dirige Ibram X. Kendi, que dirige o Centro de Pesquisa Antirracista da Universidade de Boston, propôs a criação de um departamento federal de antirracismo. O mesmo departamento que está existindo agora, recentemente, no TSE. Esse departamento, assim, não que seja a mesma coisa, mas é uma representação similar. Esse departamento seria independente, ou seja, não prestaria contas dos ramos eleitos do governo e teria o poder de anular, vetar ou abolir qualquer lei em qualquer nível governamental e restringir o discurso de líderes políticos e outros que possam ser considerados insuficientemente antirracistas. Então, não basta não ser racista.
Você tem que ser antirracista. Mas não basta ser antirracista, você tem que ser suficientemente antirracista. Ou seja, você tem que fazer parte de uma militância ideológica, demagógica, que está lutando em nome de uma causa justa. Porque é justo você lutar contra o racismo. Mas o problema é que nessa luta você se aproveita da métrica da justiça para ir muito além disso. E ter benefícios materiais, se é que vocês estão me entendendo. Dólares e dólares entrando nessas agências de apologia, ou think tanks, etc., né, os grupos afins, estão recebendo a injeção de muitos milhares de dólares e eles querem engordar, eles não querem perder essa mamata. Então não é em nome da causa do negro propriamente dito. Tem interesses aí econômicos, financeiros e políticos. Aí está o problema, gente. Não sejam inocentes. Vocês estão achando que os caras estão lutando por uma causa justa? Mas na verdade existem vários interesses e camadas de intenções distintas aí, segunda, terceira intenção, que vocês não estão vendo, porque vocês ficam pautados apenas no aspecto exotérico, com X, né? Aquilo que está público. E se esquecem do que está velado, do que está nos bastidores. Olha, uma análise política justa é você avaliar os bastidores, desculpa. É não você ficar olhando a maquiagem do que estão te apresentando. Por favor, gente. Vamos ser um pouco mais inteligentes, né? E aí ele fala assim, ó. Um resultado prático da criação de tal departamento seria a derrubada do capitalismo. Uma vez que, de acordo com Kendi, para ser verdadeiramente antirracista, você também deve ser verdadeiramente anticapitalista. Em outras palavras, a identidade é o meio, o marxismo é o fim. Isso aqui é uma confusão dos diabos. Por quê? O capitalismo stakeholder, como eu falei para vocês, é um liberalismo social, tá? É um socialismo liberal, se você quiser preferir dessa forma. Eles não são anticapitalistas. O que eles são é um capitalismo de partes interessadas. E é o capitalismo de partes interessadas que infunde dinheiro nesses grupos. Ponto. Isso aqui é como eu falei para vocês, os caras estão injetando dinheiro nesses think tanks. E eles estão aceitando, óbvio. Então, se você não tem o capitalismo acionista, você não vai ter dinheiro. Se você não vai ter dinheiro, você não vai poder fazer revolução nenhuma. Então, esses caras querem de fato acabar com o capitalismo? Só se for na teoria, porque na prática isso não vai acontecer. Agora, existem grupos radicais de esquerda identitária que são anticapitalistas? Existe. Ele está citando aqui. Só que no fundo, eles é que são, ou pelo menos uma boa parte desses grupos, são financiados pelos próprios capitalistas wokes. Vários livros já citados aqui no meu canal sobre esse assunto. E ele continua dizendo, uma forma de governo baseada na equidade significaria o fim não apenas da propriedade privada, mas também dos direitos individuais, da igualdade perante a lei, do federalismo e da liberdade de expressão. Esses seriam substituídos por redistribuição de riqueza baseada em raça, direitos baseados em grupos, discriminação ativa e autoridade burocrática onipotente. Historicamente, a acusação de anti-americanismo foi exagerada, mas neste caso não é uma questão de interpretação. A teoria racial crítica prescreve um programa revolucionário que derrubaria os princípios da declaração e destruiria a estrutura remanescente da Constituição. E, assim, em outros termos, é um braço que pode ser utilizado, na verdade está sendo utilizado como laranjas. Né? Esses grupos radicais de esquerda, eles são laranjas dos tais stakeholders, que de fato são os caras que movem as peças no mundo. E eles movem essas peças, esses grupos, como se fossem objetos do xadrez. E ele continua dizendo, a teoria racial crítica na prática. No ano passado, escrevia uma série de matérias focadas na teoria racial crítica dentro do governo federal. O FBI estava realizando workshops sobre a teoria da interseccionalidade. O Departamento de Segurança Interna estava dizendo aos funcionários brancos que eles estavam cometendo micro-iniquidades. Sim, gente, pasmem. Chegamos aqui a Foucault, né? Ou pelo menos uma versão de Foucault. Micro-iniquidades. Ai, Jesus, dai-me paciência. Bom, e estes foram socializados quanto aos papéis de opressão. O Departamento do Tesouro realizou uma sessão de treinamento dizendo aos funcionários que virtualmente todos os brancos contribuem para o racismo. Todos. Daqui a pouco eu vou repassar uma crítica de um cara de esquerda sobre esse assunto. Ele confunde as bolas aí, porque ele não faz a diferença de capitalismo de mercado e capitalismo stakeholder. Ele não sabe fazer essa diferença. É o Paulo Giraldelli. Porém, ele pelo menos acerta em dizer que isso aqui se refere a um tipo de pecado original. É um novo pecado original, porque as pessoas perderam a presunção de inocência total. Todo mundo é culpado. Virtualmente todos os brancos contribuem para o racismo. Isso aqui, de novo, é uma mentalidade metonímica. Confundir a parte com o todo e o todo com a parte. E que eles devem se converter ao antirracismo. É uma religião? Bom, mas aí quando ele fala antirracismo, não é só ser antirracista, porque no bom senso todo mundo seria. Mas é ser ideólogo e estar submisso a essa ideologia militante demagógica.
Então não entenda que antirracismo, por isso que ele coloca entre aspas, né, antirracismo entre aspas. Porque na verdade não é antirracismo, é sim demagogia em vista de usar essa justificativa do racismo. Aí ele vai falar aqui do Sandia Natural, que projeta o arsenal nuclear da América, que enviou executivos brancos do sexo masculino para um campo de reeducação durante 3 dias, no qual foram informados que a cultura masculina branca, ele está falando do homem heteronormativo branco, era análoga à Ku Klux Klan, exatamente, à supremacia branca e também a assassinatos em massa. Então não basta você ser racista, você nem sabia disso, né? Eles estão dizendo que você é racista, eles estão dizendo que você é homofóbico, que você é um estuprador em potencial e agora você é um assassino em massa. Meu Deus, cara. Assim, as pessoas no mundo estão se submetendo à mentalidade paranoica. Paranoide. Isso aqui é doença, desculpa. Olha o absurdo, cara, dessa psicologização social que estão fazendo. Todo mundo pautado numa falácia abismal. Em nome da piedade da luta contra o racismo. Ora, a luta é justa. Mas como essa luta tem sido feita, é demagógica. E isso está adoecendo a sociedade. Se vocês não perceberam isso, acordem, pelo amor de Deus. Se vocês querem falar de cultura woke, despertem de verdade, despertem para a realidade e não para a ideologia, cara. Bom, acho que... Deixa eu pular umas partes aqui. Na Filadélfia, uma escola primária obrigou alunos de 5ª série a celebrar o comunismo negro, olha só, e simular um comício para libertar a radical Angela Davis da prisão, onde ela havia sido detida sob acusação de assassinato. Em Seattle, o distrito escolar disse aos professores brancos que eles são culpados de assassinato espiritual. Sim. Contra crianças negras e que devem quebrar seus privilégios em reconhecimento de sua herança roubada. Esse pessoal enlouqueceu de vez, cara. Essa gente tá, assim, surtou completamente. E eles querem surtar também a população. Aí ele fala, sou apenas um jornalista investigativo, mas desenvolvi um banco de dados com mais de 1000 dessas histórias malucas. Isso aqui nos Estados Unidos. No Brasil tem muita coisa louca também. Quando digo que a teoria racial crítica está se tornando a ideologia operacional de nossas instituições públicas, não estou exagerando. Estão envenenando a sociedade americana. E não é só, claro, a teoria racial crítica, também é a teoria de gênero e também é o feminismo contra o patriarcado. Todos eles pautados nesse pecado, nesse novo pecado original, certo? Das universidades, às burocracias e aos sistemas escolares, essas ideologias, ou essa ideologia, no caso que ele está denunciando, permeou a inteligência coletiva, emburreceu as pessoas, e o processo de tomada de decisão do governo americano, sem nenhum sinal de desaceleração. Vá olhar para a Califórnia. Por favor, pessoal, estudem o que está acontecendo na Califórnia. Depois me digam se isso que está acontecendo lá é algo adequado para qualquer sociedade que tenha um mínimo de sanidade mental. E por fim ele vai dizer, essa é uma mudança revolucionária. Quando originalmente estabelecidas, essas instituições governamentais foram apresentadas como neutras, tecnocráticas e orientadas para percepções amplamente defendidas do bem público. Hoje, sob a influência crescente de teoria racial crítica e de ideologia relacionadas, eles estão se voltando contra o povo americano. Isso não se limita à burocracia permanente em Washington, mas vale também para as instituições estaduais. Não é à toa que você vê a Rússia investindo seu rico dinheirinho, ou pelo menos incentivando de modo propagandístico aqueles grupos mais radicais de esquerda, como o Black Lives Matter, por exemplo. Aí você fala, a Rússia investindo nesses caras? Por quê? Bom, por que será, né? Porque esses caras estão desconstruindo o conceito de americanidade dentro dos Estados Unidos, que eu estou falando, tá? Porque são os inimigos deles. E isso é bom para os países autocráticos como Rússia, China. Por que não investir nisso? É guerra híbrida, certo? Eu tenho um vídeo sobre esse assunto. Isso não se limita à burocracia permanente em Washington, mas vale também para as instituições estaduais. Até mesmo nos estados vermelhos republicanos. Aí ele fala vermelho aqui não no sentido comunista, que os republicanos usam a cor vermelha e os democratas o azul, tá? Bom, isso está se espalhando para departamentos de saúde pública, pequenos distritos escolares do meio, oeste e muito mais. Essa ideologia não vai parar até que tenha devorado todas as nossas instituições. Mas é o que eu estou dizendo, isso aqui é uma só, tem outras frentes. Tá? Não é só a ideia de racismo estrutural, não. Isso aqui é só um braço de tantos outros da teoria crítica. Até agora, isso aqui me lembra Mefistófeles, que diz que tudo que existe é digno de ser destruído. Pois é. Bom, até agora, isso aqui é Fausto, tá, de Goethe. Até agora as tentativas de impedir a invasão da teoria racial
crítica foram ineficazes. Existem várias razões para isso. Primeiro, muitos americanos desenvolveram um medo agudo de falar sobre questões sociais e políticas, especialmente aquelas envolvendo raça. Porque existem vítimas reais de racismo. Então, olha que sinuca de bico, né? Se você falar de um assunto onde, eu repito, como eu falei no começo desse áudio, de um lado você tem vítimas reais, do outro lado você tem uma espécie de demagogia vitimismo descarada e absurda. Como concatenar essas coisas? Porque os apologetas misturam essas coisas. Eles pegam elementos factuais da realidade, como o caso do George Floyd, que morreu por conta de um policial execrável, porque ele matou o sujeito. E ao mesmo tempo, então, eles pegam esses fatos reais e começam a misturar com as suas ideologias e com as suas visões totalmente imaginativas. E essas coisas misturadas chegam à sociedade e aí o pessoal não é capaz de distinguir uma coisa da outra. E daí o papel da gente que trabalha com conceitos fazer essa diferença. Porque senão as pessoas não vão saber e vão acabar engolindo essa métrica de engenharia social, que é danosa à sociedade. Isso aqui não faz bem. Isso aqui não vai ajudar os negros. Muito pelo contrário, está fomentando a polarização. De acordo com uma pesquisa recente da Gallup, 77%, de acordo com uma pesquisa recente, 77% dos conservadores têm medo de compartilhar suas crenças políticas publicamente, preocupados em serem atacados nas redes sociais, demitidos de seus empregos ou de sofrerem consequências ainda piores. Eles permanecem calados, em grande parte cedendo ao debate público para aqueles que defendem essas ideologias anti-americanas. Então, meus amigos, está na hora de vocês que são de direita se especializarem e estudarem as ideias dos seus adversários políticos. Senão os caras vão dominar tudo. Não tomem esses caras como inimigos, como eu falei no começo, não são inimigos da sua alma. Né? São pessoas que muitas vezes têm ideias equivocadas, que você precisa também se impor diante delas, senão eles vão se impor diante de você. Então não adianta ficar calado, é necessário a gente entrar de cabeça no debate público e esclarecer esses pontos. De novo, sempre voltando para o referencial da realidade, não só porque voltando para o seu lado direito e outro para o lado esquerdo e fica nessa disputa babilônica, no sentido de Babel, já que não falam a mesma língua. Não, a gente tem que tomar pontos em comum para voltar para o referencial. Consequentemente, as próprias instituições tornam-se monoculturas. Há uma espécie de homogeneização. São dogmáticas, desconfiadas, hostis à diversidade de opiniões e acaba se tornando uma mentalidade de caça às bruxas. É a mesma mentalidade do puritanismo, da caça às bruxas, é a mesma mentalidade da Inquisição, da caça a heresias. Vocês querem voltar a esse tipo de mentalidade? Mas é laico. E daí? O efeito é o mesmo. Você está preocupado só pelo fato de ser laico? Pode. Quando o efeito é o mesmo ou até pior? Conservadores, tanto no governo federal quanto no sistema de escola pública, me disseram que seus departamentos de equidade e inclusão servem como cargos políticos procurando e reprimindo qualquer dissidência da ortodoxia oficial. Isso está acontecendo no Brasil. Ah, mas o bolsonarista é culpado. Cara, larga de ser burro. Não é, o problema do Brasil não é só o bolsonarismo. É também, né? Mas não só. O TSE está demonstrando o lado que eles fazem apologia. Não tem o que dizer. Em segundo lugar, os teóricos raciais críticos, não só o TSE, tá? O STF, claramente no seu ativismo. Em segundo lugar, os teóricos raciais críticos construíram seus argumentos como uma ratoeira. O desacordo com o programa deles se torna uma evidência irrefutável da fragilidade branca, entre aspas, do preconceito inconsciente ou da supremacia branca internalizada de um dissidente. Já vi essa projeção de falsa consciência em opositores acontecer dezenas de vezes em nas reportagens que ele faz. Os treinadores de diversidade farão uma afirmação ultrajante como todos os brancos são intrinsecamente opressores. Todos, não tem exceção. É uma universalidade, tá? Ou os professores brancos são culpados de assassinato espiritual de crianças negras. Hã? Pois é. Aí os caras fazem uma declaração dessa, o que você vai dizer? Então, quando confrontados com discordâncias, obviamente você não vai aceitar isso, adotam um tom condescendente e explicam aos participantes que estes estão na defensiva ou com raiva por reação à culpa e à vergonha. Gerando um clima de chantagem emocional. Isso aqui é manipulação de massas, não sei se você percebeu. Como é que você pode admitir isso em nome do que você julga justo? Faça essa pergunta a si mesmo. Aí ele diz assim, os dissidentes então são instruídos a permanecer em silêncio e aceitar sua cumplicidade na supremacia branca. Você é colocado, tiram você da sua posição de cidadão comum, te colocam lá na Ku Klux Klan ou na alt-right da vida e agora você é culpado por tudo isso. Porque você herdou o pecado do homem branco.
Aí ele continua dizendo: terceiro, os americanos em todo o espectro político não conseguiram separar a premissa da teoria racial crítica de sua conclusão. Sua premissa é que a história americana inclui a escravidão e outras injustiças e que devemos aprender com essa história. É inegável. E aí é que está o ponto, né? Os Estados Unidos está também colhendo o que ele plantou, porque foi um país racista de fato. Admitiu a escravidão e está colhendo o que plantou. Mas o que os Estados Unidos está colhendo está reverberando para o mundo inteiro. Isso é um problema para nós aqui no Brasil também. Mas sua conclusão revolucionária de que a América foi fundada e definida pelo racismo e que nossos princípios fundamentais, nossa Constituição e nosso modo de vida devem ser derrubados não é correta. E em quarto e último lugar, os escritores e ativistas que tiveram a coragem de falar contra a teoria racial crítica tenderam a abordá-la no nível teórico, apontando as contradições lógicas da teoria e o relato desonesto da história, né, desse pessoal. Essas críticas são valiosas e boas, mas movem o debate para o reino acadêmico. É aí que está o problema. Terreno amigável para os proponentes dessa ideologia. Com isso, não conseguem forçar os teóricos raciais revolucionários a defenderem as consequências práticas de suas ideias. E aí que está o problema, porque eu também estou fazendo meio que isso, né? Expondo aqui do ponto de vista mais crítico do que militante. Mas talvez haja necessidade aqui também de uma militância da direita para se impor de uma forma assim, com uma postura mais firme, mas não se desassociando dos fundamentos, né? E nem usando de violência, pelo amor de Deus. Deixando de ser apenas uma questão acadêmica, a teoria racial crítica tornou-se uma ferramenta de poder político. Então não adianta você ganhar discussão sobre esse assunto, porque é óbvio que você vai ganhar, né? Você está discutindo com um monte de gente louca. O problema é que você ganha o debate, mas eles é que ganham espaço na sociedade. Ele diz, recorrendo a uma frase do teórico marxista Antônio Gramsci, ele está alcançando rapidamente a hegemonia cultural nas instituições públicas da América. Ele está conduzindo a vasta máquina do Estado e da sociedade. Se quisermos ter sucesso na oposição a ela, devemos abordá-la politicamente em todos os níveis. Não façam corpo mole. Por isso que eu digo, não façam corpo mole diante disso aqui. A gente precisa ter o que a seleção brasileira não teve. Resiliência. Então, sejam resilientes diante de todo esse tipo de ataque. Os teóricos raciais críticos devem ser confrontados e forçados a falar sobre os fatos. Eles apoiam escolas públicas que separam os alunos da primeira série em grupos de opressores e oprimidos. Na verdade, ele está fazendo uma pergunta. Eles fazem isso? Bom. Eles apoiam o ensino obrigatório de que todos os brancos desempenham um papel na perpetuação do racismo sistêmico? Eles apoiam escolas públicas instruindo pais brancos a se tornarem traidores brancos e defendem a abolição dos brancos? Aí os caras dizem, não existe preconceito contra os brancos. Bom, se há meu amigo, se há um identitarismo, entenda o que é o identitarismo dentro da esfera social, para depois você falar, tá? Se há um identitarismo do aspecto racial para o negro, como que ele não vai ser preconceituoso com o branco se ele já está dizendo que todos os brancos são homicidas espiritualmente falando? Né? Então, assim, é só a gente avaliar a coisa nesses termos. Agora, não estou dizendo que o homem branco é vitimista do ponto de vista daquela narrativa da alt-right que vai dizer que nós somos vítimas dos negros. Calma lá, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo é que se esses caras estão começando com generalizações absurdas, eles estão sendo eles mesmos, óbvio, racistas e preconceituosos. É uma coisa que está evidente aqui. E aí ele continua dizendo, eles querem que aqueles que trabalham no governo sejam obrigados a passar por esse tipo de reeducação. Reeducar a humanidade. E quanto aos trabalhadores da iniciativa privada da América? E quanto aos homens e mulheres em nossas forças armadas? E quanto a cada um de nós? Bom, existem 3 segmentos para uma estratégia bem sucedida para derrotar as forças da teoria racial crítica. Ele vai chamar uma de ação governamental, outra mobilização popular e a terceira apelo aos princípios. Já vemos exemplos de ação governamental. No ano passado, uma das minhas matérias levou o presidente Trump a emitir uma ordem executiva proibindo propagandas de treinamento baseadas em teoria racial no governo federal. E aí explica por que o Trump é tão odiado. Claro, o Trump também cometeu muitos erros. Então a gente não deve ser inocente e achar que o Trump se justifica em tudo. Mas aqui o Trump foi mal visto por combater esse tipo de teoria, que faz parte do radicalismo, do outro lado. Aí ele fala assim, o presidente Biden reincidiu essa ordem em seu primeiro dia de mandato. E nesse ano, várias legislaturas estaduais apresentaram projetos de lei para atingir o mesmo objetivo, impedir que instituições públicas conduzam programas que estereotipem ou rebaixem as pessoas com base na raça. E eu organizei uma coalizão de advogados para abrir processos contra escolas e agências governamentais que impõem programas relacionados à teoria racial crítica com base na primeira emenda que protege os cidadãos de discurso forçado.
e na 14ª emenda, que fornece proteção igual perante a lei. Eu estou finalizando, tá? Aí ele vai falar assim, ó, no nível de base, uma coalizão multirracial e bipartidária está surgindo para lutar contra a teoria racial crítica. Os pais estão se mobilizando contra os currículos racistas nas escolas públicas e os funcionários estão cada vez mais se manifestando contra a reeducação do tipo George Orwell no local de trabalho, porque é uma novilíngua que eles estão produzindo. E detalhe, é mais ou menos parecido com o comunismo. Comunismo é uma coisa boa, se você for pelo nome, ter tudo em comum, comunismo, comunidade, isso não é um termo que seja ruim. Agora, na prática, o que foi o comunismo nos vários países que adotaram essa premissa marxista? Foram vítimas da ditadura do proletariado, tá? Que se tornou a nova aristocracia e provocou não só mortes, chacinas, genocídios, vamos colocar classicídios, talvez, seja mais adequado, mas enfim, o resultado foi o mesmo, as pessoas morreram, e também por fome. Então aqui é a mesma coisa, você está falando que a teoria racial crítica é ruim, mas eles estão lutando contra o racismo. Pessoal, de novo, entendam que o modus operandi é o que importa criticar aqui, e o racismo em si é ruim, e todo mundo que tem o mínimo de bom senso sabe que é ruim e vai combater isso. Agora, esses caras aqui estão dizendo que existem microelementos racistas em pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, tá lá o bobão dizendo que a vozinha dele é racista. Sabe, que o avô dele é uma pessoa má, porque faz parte de outra geração que não a dele, que está aderindo a esse progressismo voraz. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que criticar, você tem que tomar uma postura e dizer, isso está errado. Você tem que tomar uma postura. Se você deixar, esses caras vão te engolir. No nível de base, deixa eu repetir essa parte, uma coalizão deixa eu só pular aqui, senão não vou terminar esse texto. Os pais, vamos lá. Os pais estão se mobilizando contra os currículos racistas nas escolas públicas e os funcionários estão cada vez mais se manifestando contra a reeducação do George Orwell aqui, né? Entre aspas. Quando vem o que está acontecendo, os americanos ficam, na verdade, George Orwell estava denunciando a coisa. Os americanos ficam naturalmente indignados com o fato de a teoria racial crítica promover 3 ideias. Essencialismo racial, olha que absurdo. Culpa coletiva, sim, mais uma fraqueza do chamado racismo estrutural. A culpa coletiva, meu amigo, é uma falácia. Falácia. E neossegregação também. As 3 coisas estão presentes aqui. Essencialismo racial, culpa coletiva e neossegregação. Que violam os princípios básicos de igualdade e justiça. Violam. Curiosamente, muitos asiáticos americanos me disseram que, tendo sobrevivido à Revolução Cultural Chinesa, recusam-se a permitir que a mesma coisa aconteça aqui. E esse aqui dele é lá nos Estados Unidos, tá? Gente, a coisa é muito grave. Muito grave. Então, quando a gente denuncia esses assuntos, a gente tem que entender o seguinte. Eles criaram diabos, porque é uma nova religião, precisa ter um satã. Então eles criaram um novo diabo. E pautados num novo pecado original. No caso, então, do racismo estrutural, o problema são as microiniquidades, porque todos os brancos são racistas em potencial. A grande falácia desse raciocínio é que isso retoma uma ideia de psicologização da sociedade. Isso é fraudulento. É o que eu chamo de cúmulo da metonímia. O que é metonímia? É uma figura de linguagem que se utiliza um termo no lugar de outro. Uma das metonímias mais comuns, portanto, é quando a gente usa a parte de uma coisa para fazer referência a ela de forma completa, tanto a parte pelo todo como o todo pela parte. Agora, não é, como eu falei para vocês, não é só o racismo estrutural. O problema também está naquela visão feminista, do patriarcalismo e do machismo. Todo homem seria estuprador em potencial. E tem gente até culpando a testosterona, aquele cara lá que fez que foi diretor, James Cameron, se não me engano, acho que é ele, foi diretor do Titanic, acho que é isso, né? Eu vi alguma referência dele dizendo que o homem tem a testosterona tem um elemento aí que favorece os males da sociedade. Mas assim, eu ouvi falar também, não posso dizer que o cara disse isso mesmo porque eu não estou inteirado do assunto. Mas se disse é um absurdo. Né? E também da homofobia, quer dizer, a teoria de gênero dizendo que o homem também pode ser potencialmente homofóbico e ao mesmo tempo que ele é homofóbico ele é gay, né? Segundo essas teorias. Só que aí a teoria de gênero mesmo vai dizer que ninguém é homem e nem mulher. E quem acontece esse tipo estúpido de niilismo é visto como preconceituoso, mesmo inconscientemente. Só que é uma contradição, porque ao mesmo tempo que você é um estuprador em potencial, você não é homem? Ué, mas se todo homem é estuprador em potencial e ninguém é homem e mulher, essas coisas não estão combinando do ponto de vista lógico. No fundo, é tudo falácia, é tudo joio lançado na sociedade para confundir as pessoas. Porque, logicamente falando, uma coisa não combina com a outra. Por isso, pessoal, para fechar esse assunto, eu vou falar um pouquinho aqui do Silvio de Almeida. Tá?
pautado naquela crítica do Giraldelli, apesar de eu discordar muito do filósofo de São Paulo, né, o famoso Giraldelli. Alguns pontos eu achei interessante na crítica dele. Mas primeiramente eu vou deixar claro um ponto. O ressentimento como marca do vitimismo não implica que o racismo não exista se for concreto e efetivo. Então, quero deixar isso bem enfatizado. Se há racismo, denuncie. Se há concreção nisto. Porém, veja só, o ativismo judicial aqui no Brasil quer impor essas generalizações de caráter metonímico como verdades interiores, ou seja, em cada indivíduo. Não basta você dizer que você não é racista, que você não é homofóbico, que você não é machista no sentido ruim do termo. Não basta. Você tem que imprimir a mentalidade ideológica deles, admitir, se converter à ideologia deles, que é uma religião perversa, inclusive, porque não existe graça, não existe redenção nessa religião deles. Isso imprime uma mentalidade de caça às bruxas e de suspeita contínua na sociedade. É a famosa cultura do cancelamento. Então, por favor, pessoal, vamos despertar. Não é essa a ideia? Vamos despertar, então. O que acontece aqui? O Paulo Giraldelli, ele tem um texto onde ele vai falar contra um livro do Silvio de Almeida, que é um carinha que fica aparecendo aí no monte de podcast da vida, e falando do racismo estrutural, né? Sem considerar todas as falácias expostas aqui. E esse sujeito, o famoso filósofo de São Paulo, vai dizer que isso é um problema, porque o tal do racismo estrutural, ele tem um caráter homogêneo e totalizador. Sendo homogêneo, nós somos todos culpados, dirá o Giraldelli, por esse racismo, não havendo presunção de inocência. E sendo totalizador, o conceito acaba por perder o seu poder explicativo. Então, se vê um cara de esquerda, que é contra, de forma veemente, até o neoliberalismo, faz crítica ao progressismo identitário da esquerda, que adotou também aquelas práticas mais radicais de grupos até mesmo neonazistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles estão sendo tão identitários quanto os supremacistas brancos que de fato existem ali nos Estados Unidos e em algumas outras partes do mundo. O problema é justamente esse. É você homogeneizar e culpar todo mundo como se isso fosse, segundo ele diz, um novo pecado original, por um novo Satã, baseado no novo evangelho. Vê como existe um caráter de imanentização dos aspectos religiosos do escatom, como diria o Verglin. Claro que o Paulo Giraldelli nunca vai admitir isso, né, porque ele não gosta de nenhum tipo de argumentação da direita, embora ele esteja se valendo de um deles aqui. E mais do que isso, se tudo, como ele disse, se tudo é racismo, nada vai ser racismo. E aí você fica reduzindo a explicação a generalizações metonímicas e você perde a verdadeira explicação de caráter concreto dentro das relações dinâmicas da sociedade. Porque se você diz, o problema é o sistema, o problema é o capitalismo, o problema é o racismo estrutural, você já resolveu, você já deu o diagnóstico, você já não precisa investigar mais nada, não precisa saber contexto nenhum. Porque a leviandade de usar uma única palavra para explicar tudo é o suficiente para você. Então você explica tudo sem explicar nada. E aí ele comete um erro aqui no artigo. Eu vou deixar todos os artigos disponíveis aí abaixo em links, certo? Para vocês lerem. Mas aí ele finaliza com um erro crasso. Tá? O Paulo Giraldelli comete o erro de dizer o seguinte: o neoliberalismo é o orientador do identitarismo, que na sua versão inicial era fascista. Meu Deus. Nunca foi uma doutrina de esquerda. E o neoliberalismo adora noções totalizadoras, lacradoras. Margaret Thatcher usou uma. Não há alternativa. Assim é o racismo estrutural. Se é estrutural, então amarra a nossa sociedade e a todos nós atavicamente. Nada a ver algo mais desmobilizador que isso. Veja bem. Primeiro, o Giraldelli parece, pelo menos a impressão que eu estou tendo lendo essas palavras aqui, é que ele confunde, baseado naquela tese que o liberalismo é a primeira etapa do fascismo, o fascismo é a última etapa do liberalismo. Então, não admitindo que o Mussolini odiava com todas as forças o liberalismo propriamente dito, né? Mas ele parece admitir essa ideia e parece também confundir o conceito de capitalismo de mercado, ou vide Escola de Chicago, com Milton Friedman, com Hayek, em relação a esse capitalismo do Fórum Econômico Mundial, que nas palavras do próprio Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, é um capitalismo de partes interessadas, ou seja, um liberalismo social, um social liberalismo, pautado principalmente nos seus agentes acadêmicos e políticos do Partido Democrata. Não que todo o Partido Democrata, eu sempre falo, né? O Partido Democrata não é um bloco monolítico, assim como o Partido Republicano também não é um bloco monolítico. As pessoas pensam, as pessoas são diferentes. Mas há uma diferença a ser feita aí. Uma coisa é o capitalismo de Estado, outra coisa é o capitalismo de mercado, outra coisa é o capitalismo stakeholder, palavras do Klaus Schwab. Então você não pode confundir alguém que é contra a globalização econômica, como são esses caras aqui,
que são críticos vorazes do Adam Smith, desde Schwab até autores de prêmio Nobel, economistas de prêmio Nobel. E, inclusive, o FMI adere ao stakeholder, fazendo uma meia-culpa em crítica ao neoliberalismo. Então você está confundindo o neoliberalismo com o stakeholder. Você precisa fazer essa diferença básica, porque são diferentes, enfim. E isso eu digo baseado no trilema do Dani Rodrik, quando ele fala de hiperglobalização de um lado, Estado-nação de outro e políticas democráticas de outro lado. Nessa interação você consegue perceber claramente a diferença do que é um capitalismo de mercado que não se envolve com política, mas que está submisso às leis e constituição de um determinado país, e daquilo que nós chamamos de capitalismo das partes interessadas, que tem uma premissa, digamos, da união de uma ONU público-privada. Uma espécie de quase parecida, ou quem sabe até bem similar, ou similar, né, àquilo que chamamos de fabianismo social. Agora, só para fechar esse áudio, que eu sei que está muito grande aqui, olha só que interessante. A Constituição de 1988 afirma que o Brasil tem como um dos objetivos fundamentais promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor ou quaisquer outra forma de discriminação. Então, bom, se você recorre a problemas de ordem social, como na educação, você pode, sem dúvida nenhuma, avaliar isso como problemas sociais. Mas o que você não pode fazer é generalizações apressadas, pautadas numa grande narrativa que está totalmente descolada da realidade. Uma coisa é você avaliar a questão do alfabetismo, do trabalho infantil, das matrículas do ensino, no ensino superior, que dá inclusive a ideia de cotas raciais. A questão, inclusive, do debate de cotas raciais está pautado nessas avaliações gráficas, onde um percentual maior de brancos fazem faculdade que um percentual maior de negros, e tudo isso avaliado à luz de estatísticas. Ok, então você pode avaliar isso. Agora, o que você não pode é dar relação de causa e efeito a coisas que estão apenas, como nós diríamos, correlacionadas. Uma coisa é a correlação, outra coisa é a questão de causa e efeito. Nós não podemos confundir essas duas coisas. Há necessidade de ter um bom senso de avaliar esses problemas sociais sem imputar essa culpa originária sobre a população, uma vez que a própria Constituição brasileira seja contra, de forma veemente, inclusive, o racismo ou qualquer outro tipo de discriminação. Então é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui. Uma primeira etapa, a introdução do tema. Muita coisa ainda precisa ser discutida sobre o assunto, tá? Grande abraço e não aceite as demagogias estúpidas que existem no mundo atual. Até mais. Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socran, inclusive para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição. A história na ótica filosófica em Hannah Arendt e o estudo do fascismo em Norberto Bobbio. Um abraço a todos.